aplicar, viver os princípios e a realidade do reino de Deus. Desde o primeiro domingo de janeiro temos encontrado nas Escrituras, à luz especialmente do Novo Testamento, o que significa viver o reino de Deus neste tempo. Temos caminhado nos textos bíblicos que tratam deste tema, que pode parecer objetivo, rápido de se definir e de se explicar, mas que tem uma preciosidade e suas nuances tão valiosas para o nosso dia a dia, que precisamos de algum tempo para explorar e descobrir toda a grandeza que o reino de Deus realiza em nossa vida. Começamos os nossos estudos falando sobre o reino de Deus como o reino do Rei dos Reis, e aprendemos na genealogia de Jesus a beleza do que este rei fez na vida de todo e faz na vida de todos aqueles que creem nele. A genealogia de Jesus é de uma riqueza inigualável, porque traz a geração de Jesus desde os primórdios da criação, e por meio de José e Maria a linhagem real é mantida, confirmada, mas não uma linhagem de sangue azul, como a gente costuma dizer, que são as linhagens monárquicas, mas de gente tão comum como a nossa. E chama-nos a atenção, quando lemos a genealogia de Jesus, aparentemente apenas uma lista de nomes, mas como vimos no segundo domingo de janeiro, uma lista que tem nomes improváveis, nomes que trazem à tona o impossível de Deus, como por exemplo o nome das 4 mulheres que foram trazidas para a genealogia de Jesus simplesmente e profundamente pela graça de Deus. Pessoas indignas, pessoas impróprias, pessoas moralmente proibidas, mas pessoas resgatadas e transformadas pela fé na vinda do Messias, Jesus Cristo. E temos então caminhado a cada domingo. No último domingo que falamos sobre isso, que foi o do domingo 31 de janeiro, antes do feriado de Carnaval, nós fomos à oração do Pai Nosso e descobrimos ali a riqueza do reino de um que nos transformou de herdeiros em filhos. Jesus inicia a oração dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Para o judeu daquela época, para o israelita daquela época, um paradigma absolutamente novo, surpreendente. No Antigo Testamento inteiro, apenas 11 vezes Deus é chamado de Pai, e especialmente pelos salmistas nos seus cânticos de adoração e de intimidade. Ou seja, o intimismo entre pai e filhos não é incentivado e não é retratado de uma forma tão clara quanto é no reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Então vimos no último domingo, em que refletimos sobre o tema Reino de Deus, que o reino de Deus é o lugar onde os herdeiros são transformados em filhos. Porque nós sabemos que pela lei dos homens não é necessariamente uma lógica imediata e obrigado que todos os herdeiros sejam filhos, ou que todos os filhos sejam herdeiros. Mas no reino de Deus, não apenas o Deus soberano e criador nos dá todas as coisas por ser rei, mas especialmente porque Jesus vem inaugurar um novo tempo. Pai nosso, que estás nos céus, venha a nós o teu reino. O reino de um Pai que nos acolheu, que nos adotou e que nos tem transformado. E no Sermão do Monte, Jesus continua a referir-se ao reino de Deus como um lugar de transformação, o lugar onde pessoas são transformadas, o lugar onde circunstâncias são transformadas. O lugar onde Deus governa é um lugar onde havia uma realidade, se inaugura uma nova realidade, gloriosa, abençoada, uma realidade transformada pelo poder que só o Senhor tem. O reino de Deus por diversas vezes Jesus vai trazer aos seus seguidores um paradigma novo, um conhecimento novo, algo de novo a ser vivido na sua experiência com Deus. Quando Jesus vai retratar o governo de Deus de uma forma gloriosa, surpreendente, inovadora. E parece que nós, eu tenho dito isso e vou sempre que possível insistir, que nós não temos uma compreensão exata do que é o reino de Deus na terra, porque nós não sabemos viver dentro de uma monarquia, nós não sabemos o que isso significa. E muitos de nós temos transformado o reino de Deus numa república democrática. Esquecemos que o governante é o Senhor e tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele.
Na última reflexão que fizemos, fiz alusão ao fato de que muitas vezes, por entendermos muito mal como o reino de Deus funciona, qual é a dinâmica desta realidade nova, nós buscamos transformar o mover de Deus num governo humano, num governo partidário e que muitas vezes o suborno está presente. A propina, que é o tema atual do nosso contexto brasileiro, nunca se falou tanto em corrupção, em propina, como nos últimos 4, 5 anos em que temos vivido a luta contra a corrupção para buscar transformar o nosso país. Acabamos trazendo essa realidade para aquilo que chamamos de reino de Deus, mas que muito pouco tem a ver com o governo de Deus. Porque até mesmo o nosso relacionamento com Deus parece que nós queremos pagar propina para ter o que nós achamos que é nosso direito. Parece que Deus se move por meio dos insumos da nossa corrupção, do nosso coração corrompido. Quando nós queremos negociar com Deus, Senhor, se Tu me deres, eu farei tal coisa. Se Tu fizeres assim, eu farei assado. Se o Senhor me multiplicar, eu multiplicarei a minha fidelidade. E a gente acaba fazendo da fé uma moeda de troca. E aí eu percebo que o que nós chamamos de reino de Deus, muito mais tem a ver com uma república democrática, partidária e corrompida. E nós precisamos então voltar ao Novo Testamento e com o coração aberto e a mente franca, redescobrir o que é o reino de Deus de verdade. E que pouco, para não dizer nada, tem a ver com aquilo que nós estamos muitas vezes construindo e que nós ousamos chamar de obra de Deus ou reino de Deus, que mais se parece empreendimentos nossos, coisas do nosso coração, coisas que são fruto do nosso tradicionalismo, do nosso jeito de fazer, daquilo que nós nos acostumamos a ser e que muitas vezes não retrata o poder transformador que o reino de Deus quer operar na vida daqueles que seguem a Jesus. Caminhando nos textos bíblicos em que tenho selecionado a expressão o reino de Deus, nos deparamos ainda no Sermão do Monte com mais uma expressão em que o reino de Deus é citado e que tem algo de valioso a nos ensinar com uma realidade que o reino de Deus opera na vida daqueles que seguem a Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versos 25 a 33, quando mais uma vez o reino de Deus é citado, e agora citado como resposta, citado como remédio, como cura para um dos males que desde que o mundo é mundo, tem nos tornado enfermos, tem nos adoecido, tem nos escravizado. E que hoje alguns especialistas da saúde humana dizem que é o mal deste século que tem gerado e contribuído para que tantas outras doenças surjam e se tornem severas no nosso contexto social. A ansiedade. Nossa geração está cada vez mais precocemente ansiosa. Os médicos estão percebendo que as crianças, ainda na tenra idade, da primeira infância até a segunda, já estão sofrendo sintomas, já estão evidenciando diagnósticos de ansiedade, pela hiperatividade, algumas vezes até por sintomas clínicos como hipertensão e diabetes, e outras marcas que anteriormente eram características apenas presentes em pessoas de meia idade, a idade avançada, mas que cada vez mais os nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças estão sendo contaminadas pelo mal que acaba nos governando nos nossos dias, que é a ansiedade, que é este descontrole emocional de querer, de buscar, de ter, de parecer, e que nos consome de dentro para fora, nos enfermando, nos adoecendo. E esse texto vai nos mostrar que este problema, conquanto seja algo tão evidente e tão fácil de perceber hoje, não é algo novo. Já na época de Jesus, ele viveu numa sociedade de homens e mulheres que também estavam ansiosos, preocupados demais, preocupados com coisas que fugiam totalmente ao seu controle, ao seu alcance. E vemos nesse texto que vamos ler as marcas, as características do que isso pode causar em nós e como o reino de Deus se torna
a resposta que precisamos para vencer a nossa ansiedade. Sem dúvida nenhuma, esta é uma doença que domina todas as pessoas da nossa geração. Se alguém puder arriscar que algumas gerações passadas nem todas as pessoas viviam ansiosas, nós sabemos que hoje em dia o estresse, a preocupação, as emoções à flor da pele estão nos deixando cada vez mais sensíveis, vulneráveis e suscetíveis a males cada vez pior. Semana passada fui à padaria bem cedo para comprar o meu pão do café da manhã, e a rua vazia, o contexto ainda tranquilo, aquela coisa de sol ainda amanhecendo. E quando eu fui pagar o pão, já na minha frente tinha um rapaz que pelo jeito devia estar vindo de uma noite de trabalho, porque ele estava visivelmente uniformizado, deve ter saído de algum plantão, não médico, mas algum plantão do seu trabalho. E porque um senhor, sem querer, atravessou sua frente na fila. Era a padaria que funcionava por fila única, e o senhor não percebeu, e foi avançando numa caixa livre antes que o caixa chamasse. Mas às 7 horas da manhã eu quase presenciei uma briga física pelo descontrole de alguém que se sentiu invadido, prejudicado evidentemente, ameaçado, envergonhado, humilhado, porque foi exatamente tudo isso que aquele jovem estava transtornado mostrando. E eu fui para casa pensando, o sol nem nasceu direito e as pessoas já estão prontas para a briga, porque o mal, a ansiedade nos toma conta de um jeito que nós estamos morrendo antes da hora, adiantando o nosso sofrimento, adiantando a nossa enfermidade. E já na época de Jesus, ele começou a cuidar disso, porque disse àquelas pessoas, não fiquem ansiosos. E como o reino de Deus, então, pode ser a resposta para a nossa ansiedade? Diz assim o texto da palavra de Deus: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam, nem celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado a esta altura? E pelo que haveis de vestir, e por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou como que nos havemos de vestir. Pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o seu reino, ou o reino de Deus, talvez na sua versão, e todas estas coisas, ou todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. A versão mais correta deste versículo é a que se refere a estas coisas. O contexto não dá muita liberdade para entendermos que Jesus estaria se referindo às demais coisas, como se alguma coisa fora daquele contexto pudesse ser acrescentada. Jesus está se referindo a questões específicas do dia a dia, a realidade cotidiana daquela geração, que já naquela época vivia ansiosa, preocupada com o que ter para comer, com o que ter para vestir. Ou seja, é uma realidade do ser humano, é uma natureza do indivíduo, da pessoa, preocupar-se com o que ter, preocupar-se com o que fazer. E Jesus faz uma observação importante, porque ele diz assim, pois é assim que vivem os gentios. Ou seja, Jesus está comparando um jeito de viver mundano com o jeito de viver daqueles que amam a Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, nenhum de nós está livre disso.
Talvez alguns, de forma muito mais suscetível e vulnerável, se tornam alvos mais fáceis para que esta armadilha nos pegue, nos domine e nos escravize. Eu afirmo que há 3 coisas que a ansiedade causa na nossa vida. E quantas vezes eu me sinto também dentro desta realidade, porque sou carne e osso como você. Às vezes é preciso lembrar que o pastor é tão gente como você. Eu gosto de lembrar, alguns até me lembram disso. Uma vez eu encontrei uma pessoa no mercado que repetiu essa frase em tom de brincadeira comigo. Quando eu estava fazendo compras, uma pessoa encontrou-se: pastor também faz compras? Dá vontade de dizer: pastor também fica doente, pastor fica cansado, pastor fica triste, pastor também tem preocupações, pastor também tem ansiedade, pastor também vive uma pressão intensa de fazer o que é certo para agradar a Deus. E quantas vezes essa pressão também se reflete na necessidade de agradar a você. Pastor também vive a pressão de uma agenda cheia e que não dá conta sozinho. O pastor também vive o sentimento de culpa, porque muitas vezes não é tudo que ele sabe que ele deveria ser. E a consciência pesa. E isso gera esta escravidão dos nossos medos, dos seus medos, dos meus medos. Não se trata mais da infantilidade de ter medo do escuro, de ter medo de um barulho. Ontem alguns foram testados nesse medo porque a luz acabou aqui no Grande Meia, bem na hora de ir para a cama, né? Seu ar-condicionado fresquinho lá, gelando seu quarto, de repente, puff. Aí você pensou: e agora? Como é que eu vou dormir? Eu abri a janela, estava entrando um vento delicioso. E aliás, quando Deus resolve ligar o ar-condicionado dele, não tem igual, né? E muitos são testados nesse medo, o medo do elevador, o medo de ficar preso, o medo de fracassar, o medo de frustrar, o medo de envergonhar, o medo de ser achacado, de ser humilhado, o medo de ser contradito e contraditado. Todos nós vivemos esta ansiedade com aquilo que nós entendemos ser a nossa responsabilidade e nós não damos conta disso. E então a ansiedade nos faz escravos dos nossos medos. Porque você sabe quais são as suas fraquezas, eu sei quais são as minhas. E elas nos atormentam. E isso nos torna vulneráveis. Ou se você já não percebeu, que é onde você sabe onde estão seus maiores medos, é que se mostram ali as suas maiores fraquezas, e é onde o inimigo mais ataca a sua vida. Ele sabe que ele não vai gastar tempo onde você está mais forte. Ele sabe que será inútil tentar bulinar você onde você não se sente fraco, onde você não se sente vulnerável, mas exatamente onde você onde reside os seus maiores e mais profundos medos, é que refletem suas fraquezas, e é onde o inimigo vai sempre atacar. Jesus está tratando aqui de questões específicas, mas que podem nos servir muito bem de exemplos de tantas outras realidades que nos assombram e que nos preocupam. Talvez tenha pessoas que não tenham problemas aqui em preocuparem-se com o que comer ou o que vestir, que é o que especificamente Jesus está tratando aqui. Mas talvez haja pessoas aqui que tenham medos de perderem seu casamento, medos de perderem seus filhos, ou medos de terem as suas fraquezas descobertas, seus pontos vulneráveis. E isso tudo gera em nós uma escravidão, gera em nós uma vulnerabilidade, torna-nos fracos, torna-nos suscetíveis. E finalmente o que isto causa em nós? Rouba-nos finalmente a alegria de viver o hoje. Quantas vezes alguém chega para você e fala: você está triste hoje? E nós imediatamente tentamos disfarçar: não, está tudo bem. Mas você sabe que muitas vezes a sua tristeza é porque você não conseguiu levantar-se feliz com o que você está vivendo hoje,
porque as suas fraquezas tornaram você vulneráveis, porque os seus medos estão lhe escravizando, porque o mal deste século está presente em nós, a ansiedade e as preocupações. Então Jesus vai tratar desta questão e Ele vai dar a sua resposta. A resposta é o reino de Deus. Jesus diz: busquem o reino de Deus. Busquem o reino de Deus, porque é neste reino onde este problema pode ser tratado e curado. Buscar o reino de Deus é saber que o lugar, a pessoa ou a circunstância onde Deus governa é o lugar onde nós finalmente vencemos as preocupações da vida e que, como efeito contrário, como efeito terapêutico, o reino de Deus opera em nós a resposta que precisamos para ter a alegria do hoje, para fortalecer os pontos fracos e fechar a nossa vulnerabilidade aos ataques do inimigo. E onde podemos finalmente, no reino de Deus, viver a liberdade. Porque Jesus ensinou-nos que a verdade nos liberta. E o apóstolo Paulo confirmou dizendo: onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E quando me deparei com esse texto, como muitos de nós aqui reunidos, muitos de vocês, Deus falou de uma forma tão contundente ao meu coração, porque, como eu disse, sou tão carne e osso como você. Tenho tantos medos quanto você certamente tem, e talvez não ache que eu tenha. Tenha tantas fraquezas quanto certamente você nunca imagina que um pastor possa ter. E não imaginava que Deus fosse me tratar tão diretamente dos meus medos, das minhas fraquezas, e de que tantas vezes ao tirar o pé da cama e dizer: Senhor, será que tem motivo para fazer alguma coisa hoje? Porque a ansiedade rouba de nós a alegria de viver o agora. Mas é importante então recuperar e ir em busca do que é o reino de Deus em nós. Neste caso aqui é importante compreender que o buscar o reino de Deus não coloca em jogo aqui a chamada meritocracia, ou seja, um governo baseado no merecimento, porque nós vamos compreender mais a fundo mais adiante, especialmente quando chegarmos na parábola de Jesus, sobre o que é o reino de Deus, é que o reino de Deus não funciona como uma república corrupta. No reino de Deus nós não merecemos nada, e mesmo assim recebemos. Mas o perigo de você ousar pensar que buscar o reino de Deus aponta para algum tipo de esforço pessoal que nos faça por merecer aquilo que Deus tem preparado para nós, muda tudo. E já desconstrói o conceito principal do reino de Deus, que é baseado na graça, no que é presente de Deus, no que Ele faz graciosa e amorosamente. O conceito de buscar o reino de Deus não se refere a você fazer alguma coisa que torne você merecedor daquilo que Deus quer dar. Não, nunca é por merecimento. O buscar o reino de Deus, na verdade, tem aqui um conceito de entrega, de mergulhar, de inserir-se, de desfrutar daquilo que é o reino, por meio de uma devoção e de uma entrega que reflete o que de fato na sua vida é prioridade. E quantas vezes eu tenho falhado na minha vida, porque o desajuste da ansiedade faz com que as prioridades sejam invertidas, porque eu quero estar no controle, eu quero dar as minhas garantias de que as coisas vão dar certo, eu quero fazer os meus esquemas, e quantas vezes eu já dei com o burro nas águas, com burro na água, né? Esqueci agora como é que é. Burros na água. São vários burros numa água só.
E quantas vezes dando murro em ponta de faca, só me machucando, quando acho que os meus esquemas são suficientes. Quando a minha lista de prioridade não inclui o que é prioridade no reino de Deus. Buscar o reino de Deus não é fazer nada que nos torne merecedores, mas buscar o reino de Deus é mergulhar no governo de Deus e descansar naquilo que Ele diz ser poderoso para fazer. Buscar o reino de Deus, portanto, é o que nos compete fazer diante do que Deus já tem feito. É o que nos compete como atitudes em resposta ao que Deus é. Ou seja, priorizar Deus, porque finalmente acreditamos e entendemos e vivemos que tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Isso muda a nossa concepção de tempo, de espaço, de recursos, de dinheiro, e são as áreas que muitas vezes o inimigo mais nos atinge e mais nos vulnerabiliza. E nós precisamos então finalmente buscar o reino de Deus, e Jesus diz a ordem das prioridades: em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E quando então nós mergulhamos no reino de Deus, que nesse caso aqui é entregar-se, o reino de Deus se torna a resposta, porque só no reino de Deus é que encontramos três coisas, três realidades que transformam a ansiedade em alegria. Primeira coisa que nós encontramos no reino de Deus é porque neste lugar é um lugar onde a fé vale a pena, porque vale a pena confiar em Deus. O versículo 30, voltando lá no texto bíblico, diz assim, versículo 30, por favor, ajuda. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Jesus está dizendo àquelas pessoas, os gentios, ou seja, o viver mundano, perdeu a confiança. E se nós olharmos para os nossos tempos, imagina o que Jesus diria hoje. Numa sociedade marcada pela desconfiança, pelo descrédito, nós perdemos a confiança em tudo, em muitas pessoas, mas o reino de Deus é o lugar onde nós podemos confiar em Deus. E precisamos admitir que muitas vezes as nossas falhas, a minha falha, é porque nós deixamos de confiar em Deus, para confiar muito mais nos nossos esquemas. Quando eu falo esquemas, eu não estou chamando ninguém aqui de quadrilha corrupta, não. Me refiro às minhas percepções, ao meu jeito. Eu vou dar o meu jeito. Irmãos, nós vivemos hoje circunstâncias que são fruto das coisas e das vezes em que nós dizemos, eu vou fazer do meu jeito. E eu estou sendo desafiado pelo Espírito Santo a confiar que do jeito de Deus é sempre melhor. No reino de Deus nós podemos ter confiança, porque o jeito de Deus é melhor. É o que Ele está dizendo. Se Ele faz isso pela erva do campo, que logo desaparece, quanto mais a vocês, por menor que seja a sua fé. Que reino de graça, que reino de misericórdia. Ele olha para mim, Ele sabe quão pouca fé eu tenho, e mesmo assim Ele diz, mas eu te abençoarei, eu cuidarei de você. Ah, Senhor, quantas vezes temos pecado, quantas vezes temos falhado, porque temos feito com que as nossas fraquezas se tornem tão fortes, que nós não somos capazes de vencê-las, pela falta de confiança que deve existir no lugar onde Deus governa.
A segunda coisa que encontramos no reino de Deus, e por isso ele é a resposta para a nossa ansiedade, é porque é no reino de Deus, e só no reino de Deus é que nós temos o encontro com o Pai Celestial. Olha o que diz o versículo 32, como Deus age. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Precisamos ser lembrados de que o nosso Pai Celestial sabe do que precisamos. Mas sabe qual é o meu problema? E eu não tenho nenhum problema em admitir isso diante de vocês. É que como você, quantas vezes eu também esqueço, ou duvido, ou até acho que eu saiba melhor do que Deus, do que eu preciso. A ansiedade domina o meu coração quando eu não ponho em atitude, em prática, a minha certeza de que Deus sabe antes de mim mesmo do que eu preciso. E aí, então, por isso eu minto, por isso eu dou um jeito, faço do meu jeito, por isso eu me escondo ou escondo, por isso tantos de nós temos uma vida dupla, tripla, quádrupla, porque nós não temos a confiança de que o Pai sabe do que precisamos. Mas só o reino de Deus é resposta para a nossa ansiedade, porque é o lugar onde o Pai está, e o Pai sabe do que nós precisamos. Sinto-me então desafiado por esta palavra, a reconhecer que tantas vezes eu tenho achado que eu sei mais do que eu preciso, do que o próprio Deus. E sinto-me desafiado, e desafiar você a confiar que o Pai, no reino dele, sabe bem do que precisamos. E a terceira coisa, a primeira é a confiança que encontramos no reino de Deus. A segunda coisa é porque o Pai está neste reino. E a terceira coisa, o reino de Deus é a resposta para a nossa ansiedade, porque o reino de Deus nos é suficiente. O versículo 33, que encerra este trecho, vai dizer: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Perceba que a ideia do acrescentadas aqui não é que você terá uma prosperidade, uma fartura sobejante. A ideia aqui, na construção da fala de Jesus, é: coloque Deus em primeiro lugar e não vai faltar nada. A questão é que a nossa ansiedade, que muitas vezes se iguala ao jeito mundano de viver, ímpio de ser, de administrar, de querer e até mesmo de aparentar, é porque nós queremos muito mais do que precisamos. Somos tentados a ir além das nossas possibilidades, dos nossos limites. E o que o reino de Deus nos desafia a crer na suficiência. Eu posso não ter tudo o que eu gostaria de ter, mas o Senhor me dará tudo o que eu preciso ter. Nada me faltará. É o que diz o salmista. Ah, irmãos, diante da minha ansiedade, da sua ansiedade, o reino de Deus é a resposta. Porque no reino de Deus descobrimos que vale a pena confiar. Porque no reino de Deus o Pai cuida de nós. E quando o Pai cuida, nada falta. Todas as coisas estarão presentes. Tudo o que precisamos. É o desafio para a minha vida nesta manhã. É o desafio para a sua vida também. Falar do reino de Deus e viver no reino de Deus, fazendo com que tudo o que somos e tudo o que temos seja reflexo de que o reino de Deus é a resposta para a nossa ansiedade. Você pode fechar os seus olhos e baixar a sua cabeça e orar comigo. Porque como você, eu também tenho medos. Como você, eu também tenho fraquezas. Como você, eu também sou cobrado. Acredite, muito mais por mim mesmo, pelo Espírito Santo que eu creio habita em mim,
Mas muito mais do que a culpa, o reino de Deus é o lugar de graça. Porque o reino de Deus é o lugar onde Deus está, governando. E o reino de Deus então se torna para nós uma resposta suficiente para a nossa ansiedade. Porque por menor que seja a minha fé, a graça de Deus não deixará faltar coisa alguma. No reino de Deus, é o próprio Pai que está, Ele sabe do que precisamos. Tão imperfeito como sou, sei muito bem do que minha filha precisa. O problema é que às vezes eu quero dar mais do que eu posso. Muitas vezes, quero fazer do meu jeito, levar adiante os meus esquemas. Mas o Senhor me corrige. O Senhor nos alerta, até mesmo por pessoas que nos amam. E o Senhor vem dizer, coloca as coisas no lugar certo. Então, na hora de colocar as coisas no seu devido lugar, a primeira coisa é buscar o reino de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, que esta palavra venha ao encontro daquilo que nós precisamos viver, porque já ouvimos. Pai querido, em nome de Jesus, no mundo que vive chafurdado na ansiedade, mergulhado no estresse, no mundo que reflete uma vida sem Ti, ajuda-nos, Senhor, a viver o Teu reino, onde há confiança, onde vale a pena ter fé, o reino onde Tu estás e sabes do que precisamos e nada nos falta, que nos dás o que é suficiente para que o Teu nome seja glorificado. Contempla a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus.